Jornal. Câmara dos Deputados. Proposta que traz mudanças no sistema tributário brasileiro avança na Câmara. Projeto sobre planos de enfrentamento às mudanças climáticas segue para o Senado. Deputados divergem sobre alterações aprovadas para o orçamento de 2023. Boa noite. Antes do recesso parlamentar, o Congresso Nacional aprovou a PEC da Transição, que permite ao novo governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos no orçamento de 2023. O tema divide a opinião dos deputados. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, destaca que a aprovação da PEC da Transição visa, em primeiro lugar, garantir um auxílio financeiro para as famílias mais pobres que não têm renda para se manterem. Rogério Correia acrescenta que o texto também permite um investimento de 22 bilhões de reais em projetos de infraestrutura, que ele considera fundamental para a retomada do crescimento econômico. Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, explica que votou a favor da PEC da Transição porque, além de garantir o alimento para as famílias mais vulneráveis, a matéria também recompõe o orçamento dos ministérios. No entendimento de Camilo Capiberibe, é preciso abrir espaço fiscal para possibilitar a criação de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento nacional. Por outro lado, General Peternelli, do União de São Paulo, apresenta argumentos contra a PEC da Transição. O parlamentar compara o rompimento do limite do teto de gastos com o endividamento das famílias com o uso do cheque especial. Segundo o general Peternelli, é impossível manter a saúde financeira do país permitindo que o governo extrapole seu limite arrecadador, ainda que a razão seja nobre. Ele entende que a solução da crise econômica passa pela criação de empregos por meio do empreendedorismo, do desenvolvimento e do incentivo à indústria. De acordo com Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, o governo Lula mente ao dizer que a PEC da Transição era essencial para garantir o pagamento dos R$600 aos mais vulneráveis. O deputado lembra que o Supremo já havia decidido que o pagamento do benefício não ficaria condicionado ao teto de gastos. Na visão de Paulo Ganimi, a proposta já aprovada pelo Congresso tem como objetivo único abrir espaço orçamentário para que o novo governo gaste recursos públicos de maneira livre. Para ele, a medida vai gerar o aumento da dívida pública e dos juros e a diminuição do poder de compra da população. Já Afonso Florencio, do PT da Bahia, alega que, além de garantir o benefício de R$600, a proposta que abriu espaço fiscal para 2023 também possibilita a retomada de políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa Minha Casa Minha Vida. Na opinião de Afonso Florencio, os parlamentares que votaram contra a PEC da Transição agiram na contramão dos interesses do povo brasileiro. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também comemora a aprovação da PEC da Transição e se coloca à disposição do presidente Lula para auxiliar na tarefa de reconstruir o país. Na avaliação de Alice Portugal, o Brasil esteve submerso numa crise estrutural nos últimos 4 anos, sob um governo conservador, ultraliberal e entreguista, incapaz de chorar pelos quase 700 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Para Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a PEC da Transição representa uma chance para o Brasil encontrar um novo modelo de âncora fiscal que permita, ao mesmo tempo, a responsabilidade fiscal e retomada do crescimento econômico. Sidney Leite afirma que os R$600 do Auxílio Brasil, somados aos R$150 por criança de até 6 anos de idade, serão usados para suprir as necessidades básicas das famílias beneficiadas. Economia. No mês de dezembro, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o chamado orçamento secreto, como ficaram conhecidas as emendas de relator ao Orçamento Geral da União, identificadas pela sigla RP9. A decisão ainda repercute entre os deputados. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, explica que a decisão do Supremo sobre a inconstitucionalidade das emendas de relator foi baseada no sistema de governo.
O deputado salienta que, no presidencialismo, quem define o orçamento da nação é o poder executivo e não o legislativo. Além do desequilíbrio na correlação de força entre os poderes, Ayrton Faleiro observa que o orçamento era distribuído de maneira desigual, prejudicando a representatividade no parlamento. Ele afirma que o planejamento orçamentário deve ser feito de maneira republicana a partir de um projeto de governo. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, elogia a decisão do STF que considerou inconstitucionais as emendas do chamado orçamento secreto. Ela entende que a decisão valoriza o papel do Congresso, já que dá ao parlamento a possibilidade de elaborar uma emenda constitucional sobre o tema. Jandira Fegali também defende a implantação de um projeto nacional de industrialização, geração de emprego e de valorização da soberania contra o que ela chama de influências indevidas do capital financeiro. Joaquim Passarinho, do PL do Pará, espera que a próxima legislatura proteja a autonomia e as prerrogativas do Congresso Nacional. Para o deputado, é estranho que o Poder Judiciário se intrometa nas atribuições do Parlamento e decida como o Congresso deve distribuir as emendas do orçamento. Joaquim Passarinho reforça que é contra o atual sistema das emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto. Porém, o deputado considera que essa questão é de responsabilidade do Congresso Nacional e assinala que qualquer intromissão por parte de outro poder afeta sua soberania. Comissão Especial da Câmara aprovou proposta que altera o sistema tributário brasileiro. Entre as mudanças estão a desoneração da cadeia produtiva e a concentração da cobrança tributária na etapa de venda ao consumidor. A reportagem é de Paula Bittar. A Comissão Especial sobre a proposta de emenda à Constituição que altera o sistema tributário aprovou o parecer da relatora, deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Kicis apresentou modificações com relação ao texto original, de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo. O parecer manteve o cerne da proposta, ou seja, a concentração da tributação em apenas 3 categorias de impostos: consumo, renda e propriedade, mas cria uma regra de transição, preserva tributos como a CSLL e mantém a existência dos fundos de participação dos estados e dos municípios. Segundo Kicis, a principal vantagem do modelo previsto é a desoneração da cadeia produtiva. De acordo com a deputada, a escolha pelo modelo Sales Tax, em que o imposto sobre o consumo é cobrado apenas na etapa de venda ao consumidor final da mercadoria, em vez do imposto sobre valor agregado, é também um dos principais diferenciais dessa proposta com relação a outras propostas de reforma tributária em análise no Congresso. O grande diferencial é exatamente você optar pelo sistema de Sales Tax e não o IVA. E o IVA você tem que onerar toda a cadeia. E aqui a gente concentra a tributação no consumo final, tá? E desonera toda a produção. A grande diferença dessa reforma para as demais é que essa sim representa uma grande simplificação no nosso sistema tributário. É uma proposta bem mais ousada do que as demais e ela verdadeiramente simplifica e traz transparência para o sistema. Essa simplificação, de acordo com Kicis, fará com que o país saia do manicômio tributário em que vive. No caso do consumo, segundo o texto aprovado, a tributação vai se restringir às operações de consumo final, ainda que o destinatário seja pessoa jurídica. Quanto à competência tributária, o texto assegura que todas as 3 esferas federativas possam tributar essas operações, mas para evitar multiplicidade normativa sobre a questão, a competência plena para a instituição do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços pertencerá apenas à União e aos Estados e o Distrito Federal. Os municípios exercerão sua competência por meio da instituição de alíquota adicional à alíquota estadual. De acordo com o texto, a competência para a tributação da renda será compartilhada entre a União, os Estados e o Distrito Federal, mas caberá aos Estados apenas instituir a adicional de alíquota para as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas em seu território. O resultado da arrecadação federal e estadual será partilhado com os municípios. A proposta preserva o imposto sobre propriedade territorial urbana de competência municipal e o imposto territorial rural, que passa da União para a competência dos
municípios. A União continua responsável por criar contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, as CIDs, mas o texto veda a incidência de CID na comercialização e importação de combustíveis, CID combustíveis, e em pagamentos ao exterior por serviços técnicos e transferência de tecnologia, CID remessas. A transição proposta pela relatora é feita em 2 fases com pelo menos 3 anos entre elas. Em um primeiro momento, serão criadas as novas competências tributárias e revogados diversos tributos, como o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre propriedade de veículo automotor. Bia Kicis explica um pouco mais a transição. No primeiro momento, há a criação de novas competências para a União, Estados e municípios. E aí se revogam o IPI, a CID sobre combustíveis e sobre remessas, e se extingue também o IPVA. Mas existe um segundo momento, que as leis complementares devem regulamentar em até 3 anos a regra dos impostos que vão substituir os impostos revogados. Após 3 anos, a gente vai ter extinção de vários impostos, como IOF, ICMS, Imposto sobre Transmissão, ISS, PIS, PASEP, COFINS, contribuição patronal, todos eles serão extintos. Para mitigar o impacto que a revogação do IPI poderia ter na Zona Franca de Manaus, que utiliza incentivos por meio desse imposto, o texto prevê que a União entregue aos estados afetados percentual da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre bens e serviços nos termos estabelecidos em lei complementar. A proposta de reforma tributária aprovada pela Comissão Especial ainda precisa passar pelo plenário em 2 turnos de votação. Bia Kicis disse esperar que a PEC seja votada pelo conjunto dos deputados já no início de 2023. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Política. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que o Congresso Nacional tem se submetido às pressões do Executivo e do Judiciário em vez de representar os interesses da sociedade. De acordo com o deputado, a situação precisa ser modificada para garantir a autonomia do poder legislativo. Luiz Felipe de Orleans e Bragança acrescenta que é preciso eleger presidentes da Câmara e do Senado que preservem a soberania das casas legislativas, abrindo espaço para a discussão de reformas importantes. Ele ainda defende a reforma do Poder Judiciário como garantia da manutenção do Estado de Direito. Tiago Dimas, do Podemos, agradece aos eleitores e colegas de partido pelo apoio recebido durante o mandato. Segundo ele, apesar das dificuldades enfrentadas, foi possível destinar cerca de 300 milhões de reais em emendas, beneficiando diretamente mais de 80 municípios do Tocantins, especialmente a cidade de Araguaína. Tiago Dimas também destaca projetos de sua autoria que viraram lei e que contribuíram para a geração de emprego, para o bem-estar de pessoas com transtorno do espectro autista e para o fortalecimento do empreendedorismo. Vicentinho, do PT, informa que recentemente o presidente Lula participou de encontro com moradores de rua em São Paulo, para ouvir e compartilhar as dores e os sentimentos dessas pessoas. Para o deputado, é reconfortante saber que o novo governo vai cuidar da população mais pobre. Vicentinho salienta que o Brasil não pode ficar preso às regras do mercado financeiro, que, segundo ele, não produz nada para o país e vive apenas de lucro, aplicações e dividendos. Desenvolvimento Regional. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, destaca a publicação de portaria que regulamenta a Lei dos Queijos Artesanais, aprovada em 2019. O parlamentar afirma que, com a regulamentação, os produtores poderão finalmente comercializar seus produtos com maior segurança. Zé Silva ressalta que a lei foi inspirada em países que valorizam a produção de queijos artesanais, como Itália, França e Portugal. A partir de agora, ele explica que o selo de aprovação poderá ser concedido pelo Serviço de Inspeção Municipal e não apenas pelo Ministério da Agricultura ou por órgãos estaduais. Trabalho. As mesas da Câmara e do Senado promulgaram a emenda constitucional que viabiliza o pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem.
Autor da proposta, Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, explica que a medida não altera a receita tributária da União porque usa o superávit financeiro dos fundos federais. Mauro Benevides Filho acrescenta que a nova proposta fortalece os fundos federais porque usa somente a diferença entre a receita do ano e a despesa efetivamente realizada. O deputado espera que a identificação da fonte de recursos faça o Supremo reconsiderar a liminar que suspende o pagamento do piso salarial. Educação. Eduardo Bismarck, do PDT, comemora a escolha do ex-governador do Ceará, Camilo Santana, como ministro da Educação. O deputado entende que a pasta passou por um grande desmonte nos últimos anos e acredita que Camilo Santana é um gestor capaz de recuperar o setor. Eduardo Bismarck também elogia a escolha da ex-governadora do Ceará, Isolda Sela, para assumir a Secretaria de Educação Básica. O deputado destaca que o motivo de o Ceará possuir 87 das 100 melhores escolas de ensino fundamental do país passa pelo trabalho de Isolda. Agricultura. Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, ressalta que a autonomia que recebeu do presidente Bolsonaro enquanto esteve à frente do Ministério da Agricultura ajudou a impulsionar o setor e a expandir o agronegócio. Segundo a deputada, o Brasil conseguiu abrir relação comercial com mais de 200 novos mercados. Tereza Cristina informa que, sob a gestão Bolsonaro, a agricultura familiar recebeu a maior destinação de recursos da última década. Na visão da parlamentar, ao contrário do que dizem relatórios baseados em ideologias e não em dados, o governo Bolsonaro foi o que mais ajudou o produtor rural, do pequeno ao grande. Meio Ambiente. O plenário da Câmara aprovou a proposta que estabelece diretrizes para planos de enfrentamento às mudanças climáticas. O texto foi encaminhado para análise do Senado, como informa o repórter José Carlos Oliveira. Medidas de enfrentamento a desastres naturais, integração entre estratégias de mitigação e adaptação a enchentes e secas severas e garantia de recursos financeiros deverão fazer parte dos planos nacional, estaduais e municipais de enfrentamento à mudança do clima. Essas diretrizes constam do projeto de lei já aprovado pela Câmara e encaminhado para a análise do Senado. Uma das autoras da proposta, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, resume a relevância desses planos no atual contexto de repetidos desastres ambientais no Brasil e no mundo. Nós vimos recentemente grandes tragédias em Petrópolis, em Recife, em São Paulo, em Minas Gerais, e não dá para a gente continuar dizendo que isso é obra do acaso, que isso não tem nada a ver com a intervenção do ser humano. Infelizmente, as mudanças climáticas vieram para ficar, é muito importante que a gente comece a se adaptar. E esse é um conceito que vem desde a penúltima COP. Tabata Amaral se refere às conferências da ONU sobre mudanças climáticas, como a COP27, realizada no Egito em novembro de 2022. O texto aprovado na Câmara determina que os futuros planos de adaptação deverão conciliar a gestão do risco com as políticas públicas setoriais e temáticas, com prioridade para as áreas de segurança alimentar, hídrica e energética. E esse planejamento deve começar no âmbito municipal, segundo Tabata Amaral. Que cada município, na hora de fazer o plano diretor, na hora de pensar suas obras, entenda que nós precisaremos de recursos e de planejamento para que as mudanças do clima não impactem os mais vulneráveis. E espero que seja mais um passo para que um dia a gente trate a questão ambiental como algo inegociável. O Brasil vai ser justo e vai ser desenvolvido na medida em que a gente entender que essa conciliação é absolutamente necessária com a sustentabilidade. O texto recebeu ajustes do relator na Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo. Há previsão de cooperação internacional e de participação da sociedade civil por meio do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. Outro ajuste recomenda um regulamento geral para a coordenação dos planos, a fim de harmonizar a metodologia de identificação de impactos, a gestão do risco climático, a análise de vulnerabilidade, as opções de adaptação e o monitoramento. Relator da proposta no plenário da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas,
destacou o papel do parlamento na adaptação e mitigação das mudanças do clima. Longe de desequilibrar o esquema organizatório funcional traçado pela Carta Política de 1988, insere-se no âmbito das missões fundamentais próprias do Poder Legislativo, relacionados com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, notadamente em face das mudanças climáticas, cujas consequências já se fazem sentir em todos os setores da economia e da sociedade. De acordo com a proposta aprovada na Câmara, os planos de adaptação à mudança do clima deverão ser elaborados dentro de 1 ano após a publicação da futura lei. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.